Ó, o Alexandre Machado, o clímax deve vir no máximo em qual parte da história? Lá pelo 85%, 90% da história. Então, depois do clímax, deve ter no máximo 10% de história. Tá? Uma pergunta boa aí, hein? Então, realmente, você não deve esticar a história depois do clímax. O clímax é o confronto máximo do personagem. E depois do clímax, o personagem, em geral, depende do tipo de história, mas se for uma história com arco, o personagem muda, e muda radicalmente. Então ele fez uma escolha, e a partir dali ele ou ela é uma outra pessoa e a situação é diferente também. Tá? Ó, e o mestre estrategistas, o que será que é melhor? Criar um mundo fictício com personagens históricos reais, ou é melhor fazer essa história no mundo real só adicionando esses personagens reais e ignorando os seus tempos vividos? Não tem resposta, porque tem algumas histórias, por exemplo, histórias de ficção especulativa, que pegam um personagem real e aí jogam numa linha alternativa histórica. É muito comum. Napoleão ganhou a guerra, Hitler ganhou a guerra, por exemplo. Aí cria-se um mundo diferente por conta disso. É possível, né? Outra coisa possível é você fazer uma ficção histórica, ou seja, você contar como foi, mas aí você inventa os personagens para dar um charme, para dar um sabor, para revelar melhor esses personagens, as coisas que você não sabe. Também é muito interessante. Muita ficção histórica em cima de personagens que existem, mas acrescentando alguns fictícios para dar ali um tchananã. Então, os dois são possíveis. E a Tânia Moreano, que é membro do canal, outra pessoa linda. E pode existir um livro bom, uma trama boa, sem clímax? Não, Tana. É característica das histórias que elas pode ser um clímax psicológico, tá? Mas é característica das histórias que elas vão criando atenção até chegar num ponto de resolução. Esse ponto de resolução é o clímax. E a iludida literária, ela ama spoiler. Me atiça da atenção naquela obra. Então eu vou dar mais um, tá? Então, uma história que é famosa, ela é conhecida por ter um clímax muito interessante, é daquele escritor que eu já mencionei. O Joe Nesbo. Eu não sei como se diz o nome desse cara, porque ele é norueguês, tá? Mas escreve assim, Joe Nesbo. O Joe cortado, inclusive. Então, o Joe, ele é famoso por construir histórias que prendem muito atenção. Esse é um cara best-seller. Ele escreve histórias de crime e ele tem um personagem lá, um detetive norueguês, todo sofrido, que enche a cara, que faz um monte de bobagem. É um anti-herói o protagonista dele. Mas é um anti-herói muito interessante. Uma das histórias que é das mais celebradas dele, realmente já está virando um clássico, porque é muito bem construída a tensão, é uma que ele fez um clímax que relata uma coisa muito interessante, que é uma das características, se você consegue colocar no clímax, é ótima, que é a junção dos problemas externos com problemas internos do protagonista. Chega lá naquele ponto que, aquilo explode, o protagonista precisa fazer alguma coisa a respeito. Então, nessa história, que chama Boneco de Neve, o detetive é um detetive fanático, alcoólatra. Naquele momento ele não está bebendo, mas ele é alcoólatra. E ele está separado da mulher de quem ele gosta. Né? Ele já casou-se com ela e eles se descasaram porque ele, quando trabalha muito imerso no trabalho. Então ela não gosta disso, ele não tem tempo para nada. Quando ele trabalha, ele só pensa em trabalho e a família fica ao Deus dará. Então ela se encheu disso e deu um pontapé. Mandou ele passear. Muito bem, então ele está assim, ele está tristinho porque ele está sem ela. Esse é o problema interno dele. E ela ainda por cima arrumou um namorado. Então, ele está tristinho em dobro. Enquanto isso, né, acontece um assassinato e um assassino manda uma carta para ele e ele começa a perceber que umas mortes antigas, na verdade, provavelmente foram de um serial killer, de um assassino serial. Então, ele entra em campo a característica dele que justamente a namorada não gostava, que ele fica obcecado. E vai
atrás de tentar descobrir que assassino é esse. Todo mundo diz, não, que isso, não tem nada a ver, aquela morte 20 anos atrás, eles têm. E fica e vai atrás. E faz uma investigação dificílima, complicadíssima, porque esse assassino mata só uma vez por ano, na primeira nevasca do ano. Então, é uma característica muito peculiar, né? É um assassino sazonal. Exatamente, assassino sazonal. É serial, mas né, aos pouquinhos. Então, é uma história muito interessante, você vai ficando, gente, coisa, tudo lá na Noruega, haja neve, frio, que é frio é Noruega, né? E toda a coisa vai construindo para assim, que assassino é esse? Que coisa mais peculiar, que gente louca e tal. E lá tá aquele detetive malucão atrás desse cara. Muito bem, lá vem spoiler, gente, lamento, tá? Lá vem spoiler. Depois de uma longuíssima investigação, inclusive a gente lê o lado do assassino, que escreve, que a gente tem a narração entregue ao que o assassino está pensando, o que ele está fazendo, não sei o quê. Muito bem, o que acontece? O clímax é o seguinte, o detetive descobre que o assassino é um namorado da ex dele, que tenta matar a ex dele. Então, a próxima vítima é a ex do detetive. E veja que interessante, no clímax, ele salva a ex exatamente por ser aquele maluco obcecado. Então, a característica que fez com que ela chutasse ele é a característica que faz com que ele a salve. Porque ele é tão obcecado que ele consegue descobrir em tempo e salvá-la antes dela cair na armadilha. Aliás, ela cai na armadilha, mas ele consegue desarmar a armadilha, ela vai cortar a cabeça dela, ele consegue desarmá-la antes do cara conseguir o intento. Então, veja, é um clímax muito interessante, porque ele é construído a partir das características do anti-herói. Então, ele é obcecado, ele é maluco, mas essa característica é que faz com que ele consiga salvar a mulher, que inclusive fica numa posição maluquíssima, né? Nossa, o ex dela a salva do atual dela, que é um assassino, né? Então, é bastante interessante, tenso pra caramba, você acha que ela vai morrer, né? Em vários momentos você acha, porque a coisa é muito bem armada, mas ele consegue salvá-la. Então, esse é um clímax muito interessante, porque ele é construído em cima exato das características do personagem, e você só naquele momento descobre que o assassino é um cara super perto, próximo, e quem menos se esperava. E que bota em risco justamente uma pessoa que o detetive mais gosta, né? Então, é um clímax bem construído que transformou essa história, ela é considerada um clássico do suspense, do crime e tal. Ainda nessa linha do conflito do personagem, né, com o conflito externo, eu lembrei do Matrix, né? O Matrix sim. É muito forte esse conflito, né, do Neo, né? Sim, também é bem construído, né? Sim. Muito bem construído. O clímax é ele fazendo aquelas lutas malucas, né? Mas, quando porque ele não se sente o escolhido, né? Até que ele se descobre. Até que ele se descobre num momento de tensão, ele descobre que ele é capaz de fazer aquelas maluquices lá. Exatamente. Então, é isso, uma história, o clímax é bom quando a história vai construindo e você até fica na dúvida, que nem a história do Neo, você fica na dúvida, será que esse cara que já deu de cara no chão aqui, não conseguiu fazer as coisas, será que esse é o cara? Né? Fica meio na dúvida, né? Será? Mas aí, chance! Na hora do vamos ver. Ele desabrocha. Então, fica interessante e as pessoas se lembram, né? Isso que é interessante, quando na hora do confronto, o confronto ser tão importante que você fica, nossa, se ele não conseguir isso, se o Neo não conseguir
ser o escolhido e fazer a luta lá, esse mundo aí vai todo pros pepinos. E aí eu vou novamente para mais um filme. Batman Cavaleiro das Trevas, você tem muito essa coisa do conflito interno, muito claro o conflito interno do Batman, do personagem, com o conflito externo, que é o Coringa tocando terror. Perfeito. Agora, não sei se você viu esse último filme do Batman. Não, o último não. Eu assisti essa semana. Sei. Embora ele tenha todo aquele conflito, tenha aquele ar depressivo e tal no filme inteiro, mesmo que no roteiro tente se dar o máximo possível dessa ideia do conflito interno dele, não tá bem construído. Eu não achei o suficiente. Eu achei que a história ficou meio derrapada, assim, sabe? Eu não senti. Se alguém aqui já assistiu esse Batman novo, aí conta aí pra mim que se vocês sentiram que também faltou esse... Embora tivesse um conflito interno, ele não foi o suficiente pra pegar a gente. Comenta aí quem assistiu. Então, justamente, alguns erros para construir clímax, tá, gente? Que talvez esse aí caia nesse filme, né? Não sei porque eu não vi. Quando o clímax é previsível. Isso é muito chato. Quando a pessoa começa a ler a história ou assistir um filme, pode ser também, né? E ela assim, eu já sei o que vai dar. E aí pega, a história faz exatamente aquilo. Ruim. Esse Batman eu senti isso. É previsível, assim, é totalmente chué, né? É jogar água fria na fervura, então não bom, né? Quando o clímax é inverossímil, isso é mais uma coisa em que autores novatos, em geral inexperientes, caem. No afã de criar um clímax inesperado, cria um negócio inverossímil. Gente, muito cuidado com isso, tá? Então, tem que ser dentro das premissas, tem que ser uma ação possível, se for uma questão de ação, tem que ser uma ação psicológica possível. Então, o personagem tem que se comportar de acordo com o perfil que você desenvolveu até ali. Os personagens, o antagonista também, se houver, a situação ela tem que ser verossímil. Se ela for inverossímil, você também deu um clímax ruim, tá? Então, nossa, se tem uma coisa que precisa ser verossímil é o clímax. Então, se tiver luta, tenha muito cuidado com luta. Se tiver crise psicológica, tenha muito cuidado com ela. Doença, explosões de qualquer forma, né? Explosões físicas ou explosões emocionais, elas têm que ser verossímeis, tá? Muito cuidado. Ou também tem clímax muito curto. Isso é um problema. O clímax tem que ser mostrado, gente. Obrigatório, tá? Você não pode dizer, aí foi lá, explodiu e acabou. Não. Não. Aí o detetive foi lá e salvou a moça. Não. Você tem que contar como. Não pode assim dar o negócio. Tem que ser mostrado. Então, se tem alguma coisa que precisa ser mostrada, é o clímax. Tá? Esse Batman eu achei bem previsível. Tudo previsível. Aí é péssimo, porque isso mata uma história, né? Falando em clímax, Laura, conta pra gente quais os serviços que você presta. Tá. Eu faço leitura crítica, cheia de olhares ferozes para o que a pessoa fez ou deixou de fazer. Dou minha opinião sincera como editora. Eu dou consultoria para quem está em dúvidas, o que faz no mercado. E também dou mentoria para quem está escrevendo biografia ou não ficção. E você, Cid? Eu faço o livro, a produção do livro. Eu sou o cara que vai produzir o seu próximo livro. Então você aí que já escreveu o seu texto, eu vou pegar o seu texto, eu vou fazer a capa, a diagramação, a revisão do texto, a impressão, o e-book, vou colocar nos marketplaces, vou colocar o e-book na Amazon, vou fazer a documentação. E é isso aí, vou fazer um monte de coisa, vou entregar o livro pronto na sua casa. Você me entrega o texto no Word, eu entrego ele impresso na sua casa e colocado lá na Amazon e o caramba 4. Então, para falar com a gente, falar comigo ou com a Laura, aqui embaixo, ó, passando aqui no gerador de caracteres, os nossos contatos. Tem nossos contatos em todas as descrições de nossos vídeos.
Tem o site escrevaseulivro.com.br para você olhar, ver os serviços que a Laura presta, os serviços que eu presto. Tem o site sguerra.com.br, onde você vai ver meu portfólio e ver mais especificamente os serviços que eu presto. Um beijo na sua alma.